Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, encerrado o tempo da Páscoa com a festa de Pentecostes, nós celebramos uma primeira liturgia, depois dos tempos pascais, a solenidade da Santíssima Trindade. Justamente porque o mistério da Páscoa, revelado em Jesus Cristo, também revela a Santíssima Trindade. Um mistério tão grande que nem toda teologia, nem toda racionalidade e nem toda fé é capaz de se esgotar. Um mistério que hoje é fácil definirmos ao traçarmos o sinal e dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas um conceito que levou muitos séculos para ser construído enquanto conceito de um Deus único que se apresenta, que age, que se revela em três pessoas. Na mais simples de todas as ideias que nós conhecemos por primeiro da Santíssima Trindade, podemos já confirmando a sua unidade. Quando aprendemos a devoção do terço, logo no início prestamos uma homenagem à Santíssima Trindade, porque Ele, o único e verdadeiro Deus, é o Senhor de nossas vidas. E rezamos a primeira Ave Maria, Deus Pai, Criador de todas as coisas. A segunda, a Deus Filho, que nos reúne, que nos redime. A terceira, a Deus Espírito Santo, que nos santifica. E nós não podemos, de maneira alguma, imaginar a divisão da Santíssima Trindade. Tudo que o Pai faz, o Espírito e o Filho estão juntos. Tudo que o Filho faz, o Pai e o Espírito estão juntos. Tudo que o Espírito faz, o Filho e o Pai estão juntos. A indivisível ação da Trindade mostra uma unidade perfeita. Entre eles não há divisão, separação e grau de importância, mas a perfeição da comunhão e do amor. No Antigo Testamento, Deus se revela como Pai que fala, Deus Pai, a fala, o Verbo, Jesus, a ação da palavra, o Espírito. Depois, este Pai vai se revelando, projetando a vinda do Messias, falando pela boca dos profetas nesse Espírito de que a lei, de que a palavra precisa ser traduzida, expressa através da nossa vida, até que Jesus é revelado através da encarnação do Verbo, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus.
A humanidade de Jesus confirma que também nós somos filhos e filhas de Deus. E depois vamos receber esta herança pelo batismo. A divindade de Jesus mostra a ação do Espírito. Maria não é concebida por um homem, mas pelo próprio Espírito Santo. Agora, Jesus, o Filho, nasce e se manifesta à humanidade inteira. O Espírito concebe Maria, mas ainda não está revelado. O Filho age em nome do Pai, mas a sua ação se realiza pela força do Espírito. No batismo de Jesus, a Trindade se manifesta, apesar de ainda não se ter essa concepção. João Batista acolhe Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Depois, o Espírito vem sobre ele em forma de pomba, e a voz do céu confirma a presença do Pai. Este é meu Filho amado, no qual coloquei minha confiança. Agora, depois de cumprida a sua missão, morto e ressuscitado, Jesus é glorificado. E aí sim, ele revela de uma vez por todas a pessoa do Espírito. Recebei o Espírito Santo, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. A Trindade se manifesta como expressão da unidade do amor, para que nós possamos viver unidos uns aos outros e a Deus, para que nós possamos expressar ao mundo também esta comunhão de amor. Lá na primeira leitura, o Antigo Testamento mostra a ação de Deus e o Espírito, em forma de sabedoria, um de seus muitos dons. O Espírito que na ação de Deus ordena, o Espírito que na ação de Deus dá significado, dá nome a tudo aquilo que Deus vai criando. E o último versículo da primeira leitura é para a gente refletir sobre a maravilha, a beleza desse Espírito. Ele estava ao meu lado como um mestre de obras, era meu encanto, dia após dia brincando, todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos de Deus. O Espírito se alegra em estar com os filhos e filhas de Deus. O Espírito já pairou sobre a terra quando nada existia e já fez a terra ser um paraíso, e ele continua a ser oferecido a nós para que a face da terra se transforme. Foi assim que nós cantamos no Salmo: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e da terra toda a face renovai. É preciso nos abrir à docilidade desse Espírito, à alegria desse Espírito, à verdade desse Espírito. E Paulo diz aos Romanos, na segunda leitura, que se o Espírito nos é oferecido, é porque Jesus nos deu esta graça. Ele fez com que, através do Espírito que nos veio no batismo, pudéssemos ter acesso, entrar em comunhão com a graça de Deus. Isso não é fácil, diz Paulo, é nas tribulações que nós alcançamos a constância. A constância gera virtude, a virtude esperança. A cruz foi a tribulação, a virtude foi a obediência de Cristo ao Pai, e depois a esperança resultou na ressurreição e na glorificação de Jesus. Também quando nós enfrentamos as tribulações, quando nós vivemos a virtude da fé, vamos nos fortalecendo e pela esperança alcançamos esse Espírito que não decepciona, mas realiza em nós a graça de Deus. A glória de Jesus foi que a cruz não foi em vão, mas o Pai aceitou o seu sacrifício para a nossa salvação. A glória do Espírito é para que também nós vivamos o nosso sacrifício, vivamos a nossa fé e a nossa vida também seja glorificada. Ouvimos dizer pela boca de Jesus que os mistérios da fé são insondáveis e nem sempre a gente vai entender tudo,
Nem sempre a gente vai compreender tudo, mas esse Espírito é quem nos revela a verdade. Às vezes alguém pergunta, para que batizar uma criança tão pequenina, sendo que ainda ela não sabe nada? Mas Jesus disse, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo o que vos ordenei. É esse Espírito que nos revela a verdade de Deus, que nos faz crescer fisicamente, mas principalmente na graça de Deus. Esse Espírito é o sopro da nossa vida, esse Espírito é o significado verdadeiro para o bom uso da nossa razão e de todas as faculdades humanas. E de novo Jesus diz, tudo que o Espírito revela vem do Pai, tudo que vem do Pai é meu, tudo que o Espírito revela também é meu. Que a unidade indivisível, que o amor, comunhão da Santíssima Trindade, derrube ainda entre nós as barreiras da fé, derrube os preconceitos, as divisões, as exclusões, as barreiras que criamos entre as pessoas, entre as realidades humanas, para que a força do amor e da verdade desse Espírito possa ser um instrumento de maior eficácia na nossa salvação, na salvação do mundo. Celebrar a festa da Santíssima Trindade é acreditar que Deus Pai, Filho e Espírito Santo está junto de nós, para que nós unidos possamos viver tudo aquilo que de fato edifica e salva as nossas vidas e a vida do mundo. Amém.